prece inicial. Enquanto fazemos a prece inicial, eu vou compartilhando a nossa tela de hoje. O João Otávio pode fazer para nós, na prece. Podemos começar, então. Elevemos o nosso pensamento aos mestres, a Jesus e a Deus, aspirando que esse momento de comunhão, de compartilhamento, seja proveitoso ao nosso íntimo e que a gente consiga aproveitar, consiga essa transformação consciencial no nosso íntimo e, posteriormente, que a gente consiga estender a todas as pessoas que nossos sentidos toquem. Então, a gente pode fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Bom, podemos começar, então? Podemos começar, então. Então, vamos lá. Nós estávamos no capítulo, no item 17, né? Ou, desculpa, no item 7 da introdução, e nós ficamos lá no subitem 15, lembra? Nós estávamos falando sobre a ciência, sobre a questão das observações, e ele aqui faz um relato bem interessante sobre a questão da ciência. Boa noite, seu Vilmar. Seja bem-vindo. A questão das observações da ciência, né? E da negação ou não, e o que ele deixa claro aqui para nós? Que nós não podemos querer que um físico, que um químico, que um biólogo olhe para o espiritismo e diga isto é totalmente palpável, isto é totalmente material, isto pode ser provado através de uma equação. Não, não é isso que nós vamos esperar da ciência em relação ao espiritismo, tá? Então, ele discorre sobre isso aqui, e ele segue dizendo assim: as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos, certo? Então, nós podemos manipular a matéria, mas os fenômenos espíritas nós não podemos manipular, eles acontecem conforme a vontade do princípio inteligente, que é o espírito, certo? Então, quando o espírito está desencarnado, se houver a possibilidade dele se manifestar, dependendo de vários fatores, ele vai se manifestar. Se isso não for necessário, se não houver possibilidade, se o momento não for oportuno, não adianta nós insistirmos, porque não haverá essa manifestação. É como se nós chegássemos na casa de alguém que não está em casa e nós ficássemos batendo, esperando que a pessoa vá abrir a porta. Não vai abrir, né? Não tem ninguém em casa. Então, é mais ou menos isso, é uma comparação grosseira, mas é mais ou menos assim. Existem horas que nós vamos chamar, podemos evocar, e dependendo do que aquilo está representando, qual a intenção daquela nossa evocação, eles podem ou não se manifestar. Então, isso nós temos que entender, certo? Ah, então eu sou mau médium. Não, não é esse o problema. Às vezes,
é a necessidade de uma comunhão de fatores que no momento não está sendo possibilitado. Às vezes porque o médium precisa trabalhar mais a sua mediunidade, diminuir a sua ansiedade ante os fenômenos, compreender mais o propósito da doutrina, do trabalho em comunhão. Alguém quer falar? Não? Compreender mais a importância do nosso comprometimento, do nosso preparo físico e espiritual para aquele momento de um dia de trabalho na casa espírita, de uma reunião mediúnica, de uma reunião de gira, no caso dos caminhos de Jesus. Então, tudo isso vai acontecer. Nem sempre o médium vai chegar lá na quinta-feira e, hoje é dia de trabalho, então, hoje a minha entidade vem porque tem que vir, porque é dia de trabalho, ela tem que se manifestar, mas se ela achar que o médium não está na mesma sintonia, que ele não está vibrando de uma forma harmoniosa, ele não vai se manifestar. Pode botar lá no centro do terreiro e tocar o tambor e gire, 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 chame, passa o WhatsApp, que ele não vem, ele não vai vir. Né? Isso já é comprovado. Vocês sabem disso até melhor do que eu. Isso acontece muito. Então, às vezes, o médium, o que acontece? Às vezes o médium se retrai, vai embora, se revolta e diz assim, ficam insistindo, eu já disse que eu não estou com vontade. Então, às vezes, nós temos que respeitar, às vezes esse não estar com vontade não é porque ele não esteja com vontade no coração, mas às vezes ele está sentindo que a energia não está vibrando com ele. Então, a gente não pode forçar algo que é da natureza, que é uma manifestação espontânea, conforme o princípio inteligente que atua no médium naquele momento. Mas e como que acontece manifestações de fenômenos quando a pessoa nem frequenta uma casa espírita? Aí é outra questão. Isso acontece muitas vezes porque todos nós temos mediunidade. Então, isso acontece para o despertar desta mediunidade, para colocar este médium, aquela pessoa atenta, olha, tem algo diferente aqui. Mas não é do meu segmento religioso. Não tem problema, eu posso conduzir a minha mediunidade de uma outra forma. Outro dia, assistindo um vídeo de um psicólogo espírita, ele contando que chegou para tratamento na clínica dele uma pessoa que já tinha passado por todos os tratamentos possíveis. Ele tinha essa coisa da mediunidade e, por ser judeu, ele não aceitava vivenciar uma mediunidade, ele ter que fazer isso dentro de uma casa espírita. Era contra os princípios dele, né? Completamente diferente da sua filosofia de vida. Então, o que o psicólogo foi mostrando para ele? Ele disse, olha, tu me procuraste por quê? Porque eu sou psicólogo ou porque tu sabes que eu sou psicólogo e espírita? Ele disse, eu lhe procurei porque o senhor é psicólogo e espírita. Eu preciso saber como lidar com essa mediunidade. E ele disse, tu não precisa ir para a casa espírita, porque a mediunidade é um trabalho de caridade. Então, tu podes usar de todo o processo de caridade através de um trabalho voluntário para atender alguém, para ajudar alguém, para auxiliar alguém. E aí ele foi convidando esse rapaz para frequentar com ele os trabalhos voluntários que a casa orientava, conduzia, sem que necessariamente ele precisasse estar presente dentro da casa espírita. Então, isso foi um processo lento, que aos poucos, aqueles espíritos que tentavam atormentá-lo, descobriram que ele se dedicou ao trabalho do bem. Então, foram deixando ele de lado. E ele passou a ter noites tranquilas de sono, ele passou a enxergar outros tipos de espírito ao lado dele, porque ele conduziu a vida dele não apenas nas questões materiais, com a preocupação do materialismo, que ele admitia que ele era muito materialista, e passou a dedicar algumas horas do seu dia, da sua semana, para fazer um trabalho voluntário de assistência a alguém. Então, vejam
quantas questões o Espiritismo nos coloca através dos fenômenos que a gente acha que só podem ser resolvidos dentro de uma casa espírita. Né? Quer falar, Jaque? Pode falar. Eu queria fazer a pergunta assim, no sentido contrário do exemplo. Tá? No caso das casas espíritas mesmo, que trabalham com o fenômeno de radiação, eu acredito que seja esse a parte de aplicação de passes na linha da doutrina espírita, na casa, vamos dizer assim, o exemplo, raio de luz, né? A aplicação do passe. Quando o médium chega na casa, que ele não está se sentindo com vontade e ele não trabalha com o fenômeno da incorporação, como é que é feita essa seletividade para que ele seja colocado numa outra função, ou seja dispensado do trabalho? Normalmente, nós lá na Casa Recanto de Luz, nós temos, por exemplo, antes nós tínhamos uma regra, assim, nós fazíamos uma escala. Olha, segunda-feira às 16 horas tem reunião pública e após a reunião nós temos o trabalho de passe, tá? Então, nós temos a sala de passe que cabe no máximo 12 cadeiras, 6 de cada lado. Então, entram 12 assistidos para receber o passe. Nós fazíamos uma escala. Acontecia muito do pessoal faltar. E aí nós tínhamos que estar catando ali no meio dos trabalhadores alguém que estivesse apto para dar o passe, que estivesse disposto, né, para isso. Então, o que aconteceu? A atividade do passe passou a ser voluntária. Então, nós organizamos as cadeiras conforme o número de passistas que chegam na casa e se direcionam para o diretor de reunião. Diz, olha, pode colocar o meu nome que eu estou no passe, pode colocar o meu nome. Então, tem um horário para isso. Nós abrimos a casa às 15 horas para uma harmonização e até às 15h30, 15h45, nós vamos montando essa escala dos passistas. Então, o pessoal já sabe, já está acostumado. Qual é a regra para isso? Que estejamos frequentando os estudos, tá? Então, ninguém pode participar de nenhuma atividade da casa se não estiver no grupo de estudos. Tu passa um ano pelo grupo de estudos e depois, conforme o teu comprometimento mostrado no grupo de estudo, tu começa a ser convidado para estas outras atividades. Aí eu chego lá e digo assim, a diretora de reunião me olha e diz assim, Carla, posso contar contigo no passe? Eu digo, não, hoje eu não estou me sentindo muito bem, gostaria de não participar. Não tem problema, eu sento lá, assisto a reunião, tranquilo. Quando termina, normalmente eles vêm conversar com a gente, o que houve? O que não está bem? Queres fazer um atendimento fraterno? Queres entrar num tratamento de saúde? É algo que está te incomodando há muito tempo? Ou só hoje tu está com algum mal-estar físico? Não, eu saí de casa com um pouco de enxaqueca, estou meio enjoada, estou meio indisposta, só isso, nada mais. Mas não há, assim, algo que a gente chegue e está lá, vai para dar o passe e alguém olha e diz assim, não, a Jaque não está pronta hoje para dar o passe. Não, é algo que parte do voluntário, do trabalhador voluntário na casa. Então, e isso é muito interessante, porque às vezes nós saímos de casa com essa vontade, acontece alguma coisa, a gente acaba chegando depois do horário, porque se a espiritualidade percebe que nós não estamos naquela sintonia, naquela harmonia, sempre acontece alguma coisa para que a gente não chegue naquele horário. Tá? A gente chega depois. Ah, não precisa, a escala já está completa. Sempre acontece, porque essa sintonia, essa organização da equipe espiritual da casa, ela é muito forte. Então, ela sabe como atuar. Ela vai dar o jeito dela para que, se eu estou com algum irritada, se eu estou incomodada, se eu estou indo por obrigação, ela vai dar um jeito de que eu não entre na escala naquele dia. Lembrando que para nós, como é uma questão apenas de instrumento e não de incorporação, nós somos apenas um instrumento canalizador entre o plano espiritual e o plano físico, então nós fazemos apenas a imposição das mãos. O que acontece? Às vezes o meu mal-estar, eu não preciso me preocupar muito também, porque eu não vou passar o meu mal-estar para a pessoa, certo? Eu sou apenas uma representação.
Por isso que muitas vezes nós dizemos, quando no início da nossa reunião pública, a gente diz assim, aqueles que estiverem se sentindo bem, após a exposição, após a explanação e desejarem ir embora, podem ir embora, não precisa receber o passe. Por quê? Porque o simples fato de adentrar na casa, sentar ali, para ouvir a explanação, já estão sendo atendidos pela equipe espiritual. Então, entra muito aquela coisa da fé, né? E nós percebemos isso agora, quando a casa ficou fechada por quase 2 anos, por conta da pandemia. O que aconteceu? Nós aprendemos a orar dentro de casa. Nós trouxemos novamente a prece para o nosso lar. Então, todas as noites, às 20 horas, nós nos reuníamos, não por live, mas por pensamento e prece, realizávamos o Evangelho no lar, em comunhão com os amigos da Casa Espírita. Então, fizemos isso nos 2 primeiros meses, depois abrimos para as pessoas que frequentavam a casa e depois abrimos para todas as pessoas que quisessem, naquele horário, se conectar conosco em pensamento, solicitando a presença dos amigos espirituais da Casa Recanto de Luz e emanar essas vibrações. Então, sem apassivamento, tá? Sem apassivamento, para não correr o risco de alguém sozinho em casa receber alguma comunicação ou ficar se sentindo mal. Então, o que a gente fazia? Faz a oração, faz o evangelho, num ambiente que tu possa fazer uma leitura em voz alta, né? Não gritar, porque os espíritos não são surdos, mas uma oração em voz alta, e fazer aquela prece envolvendo todas as pessoas, a família, o bairro, a cidade, os amigos. E nós aprendemos a fazer isso em casa. Nós tivemos que aprender a confiar, a estimular a nossa fé. Por quê? Porque todas as instituições religiosas estavam fechadas. Isso provou que a nossa fé ela é imensurável quando nós nos dispomos a estimulá-la, quando nós nos desagregamos da necessidade do material para o estímulo da nossa fé. Então, isso deve ter acontecido com vocês também. Quantas e quantas pessoas ficaram sem o atendimento nos caminhos de Jesus, porque as casas tiveram que ficar fechadas no período da pandemia. Então, isso, as igrejas ficaram fechadas, os templos evangélicos, várias mesquitas, quase tudo ficou fechado, né? Então, em casa, em família, nós aprendemos a rezar. E a nossa fé precisou ser estimulada. Pode falar, Jaque. Tá, nós não ficamos fechados, nós atendemos toda a pandemia com assistência. Nós só nos recusamos 3 semanas, que foi um período que a nossa esquerda, que são os guardiões, né, os guardiões Exus e Bombogiras, eles pediram para atuar no resguardo de toda a corrente mediúnica em terra, para que a gente voltasse o trabalho com assistência. Isso foi maio, junho e julho de 2020. Depois Ele nós foi atendemos... o período que teve a bandeira preta, né? Não. Na bandeira Não. preta nós trabalhamos mesmo. Lá e aqui também, nós atuamos nos 2 pontos. Mas o que eu te digo, assim, porque na Umbanda, a sensibilidade do corpo do médium, ela difere um pouco. Nos dias de trabalho, é muito comum da gente sentir o gástrico em alta vibração. E aí sentir aquele enjoo, aquela coisa, até chegar ao terreiro e fazer o descarrego. Porque a nossa casa, no caso, ela não aconselha a incorporação em casa, como a gente diz assim, a passividade. Mesmo do médium educado e doutrinado. Inclusive, eu não incorporo dentro da minha casa. Eu incorporo nos dias de terreiro, nos dias de gira. Porque por mais que eu tenha afinidade com os meus guias, e eu reconheça-os, né, já é uma forma da gente ter dia e hora para trabalhar. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê, o que a gente presencia no dia de trabalho, principalmente, que nós, no nosso caso, é nas quintas e nos sábados. Nas quintas-feiras, o meu gástrico, ele revira. E a minha cabeça, o frontal, principalmente, ela lateja.
Então, Sim. quando inicia o trabalho, por fenômeno também de ectoplasmia, o meu nariz e a minha rinite, elas afloram na quinta-feira. É uma coisa que acontece. Então, é isso assim que eu perguntei, como é que é a seletividade? Porque se a gente fosse trabalhar assim, se eu fosse dispensar o médium com esse tipo de, vamos dizer assim, de reclame, não Exato. ficaria um. Geralmente, a dor nas costas, que é o humeral, né? Que é ali o fenômeno da receptividade energética das linhas. Então, nós não trabalharíamos. Então, existe uma manipulação do corpo físico em recebimento dessa energia do espiritual, do campo áurico, vamos dizer assim. Exato. Lá nós também recebemos essa orientação, porque é a coisa mais comum nós sentirmos isso. Às vezes a gente sente um dia antes. Por exemplo, na reunião mediúnica, digamos que a minha reunião mediúnica seja às terças-feiras. Às vezes, no domingo, na segunda-feira, a gente já começa a sentir alguma coisa, tanto fisicamente e muito, às vezes, de influência daqueles espíritos que não querem que tu vá na reunião mediúnica, então causam uma desarmonia, às vezes, dentro de casa, estraga coisa que não tinha por que estragar, filho que tem febre, nos 10 minutos tu sair de casa, passa a hora tu sair, a febre vai embora como que por um milagre. Então, o que nós aprendemos com isso? Que isso vai acontecer. E que nós temos que ter a disciplina de dizer assim, olha, fica deitadinho aí com a tua febre, tu já está medicado, que eu já volto. Aí o portão estragou. Lá em casa acontecia muito isso. Estava na hora de eu sair, faltava luz lá no Bolacha. O portão trancava, o Fábio não conseguia destravar, e eu digo, não tem problema, eu vou de ônibus. Por quê? Porque tu começa a te dar conta que é todo um processo para te impedir que tu cumpra. Então, se eu estou com dor de cabeça, como eu te falei que sábado eu tinha aquela palestra para fazer, e a última palestra que eu fiz na Casa Espírita foi na semana que fechou a pandemia, em 2020. Foi justamente em março de 2020. Quando fechou a minha palestra, foi a última da casa, naquele mês. Agora, quando nós retomamos, né, as palestras presenciais, eu até fui gravar uma ou duas vezes, mas por questões de doença em casa, então eu fui precisando me afastar um pouco, né? E agora eles, graças a Deus, eu estou com um horário mais disponível, né? E eles me convidaram. Olha, tu faz 12 de março, a casa completa 21 anos, cai um sábado, tu faz para nós? E eu cheguei a levar um choque, assim, eu digo, poxa, justo no dia do aniversário da casa, né? Não, faço, claro, não tem problema. Às 6 horas da tarde, quando eu entrei para tomar banho, para me arrumar, tá com a palestra toda pronta, eu comecei a me sentir mal embaixo do chuveiro. Nauseada, tonta. Bom, para vocês terem uma ideia, eu tomei Dramin, eu tomei Labirin, eu tomei sal de fruta, eu tomei essenciolina, tudo que tinha para enjoo em casa eu tomei. Chá de pariparoba com alecrim, com manjericão, sei lá mais o quê. Eu fiquei ruim sábado, domingo, segunda. Hoje é que eu melhorei um pouquinho, mas porque a gente sente essa energia. Se eu não tivesse a disciplina e eu não reconhecesse essas reações em mim como algo para que eu não fosse, eu não teria ido. Então, eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, cumpri, porque é uma questão de disciplina, né? A gente disciplina. Sim. Mas isso prova que muitas vezes a nossa condição física, ela ainda não está no mesmo padrão daqueles que precisam do nosso instrumento para trabalhar, né? A nossa energia vibracional, às vezes, não consegue acompanhar. Por quê? Às vezes pela questão da nossa própria moral. A gente passa, às vezes, o dia irritado, se incomoda no trabalho, se incomoda no trânsito, se incomoda em casa, e está preocupado com a conta, e porque a gasolina subiu. Mentira, não subiu, né? Não subiu nada a gasolina. Né? Sabe? Então, a gente, quando chega na hora do trabalho, como é que está a tua energia? Não pode estar boa, né? Então, a carga que vem em cima, às vezes, entra em choque e a gente tem todo esse mal-estar, muitas vezes.
É difícil tu acoplar, né? É uma energia muito maior do que a nossa. São muitos fatores negativos que estão à nossa volta, nos testando, e que a gente precisa vencer a si mesmo para que possa compartilhar melhor de tanta coisa boa que eles têm para nos oferecer, né? E, ao mesmo tempo, através da mediunidade, quantos espíritos nós auxiliamos? Quantos irmãos que estão aí pelo umbral, que estão aí perturbando, que estão precisando dar uma comunicação para que eles possam entender que eles já desencarnaram. Então, esse também é o papel do médium, né? Esse acolhimento desses espíritos, porque nós não vamos dar sempre comunicação bonita, né? Nós não vamos só receber os preto velhos bonzinhos, Exus bonzinhos, os caboclos bonzinhos, de vez em quando vai aparecer aquele que vai soltar o verbo, né? Então, o orientador da casa ou o orientador de uma reunião mediúnica, ele tem que saber controlar isso também. Se ele está desequilibrado, ele acaba não sabendo como conduzir, deixa o médium mal e todo o grupo acaba saindo mal da casa espírita, que não deve acontecer. Né? Então, são vários fatores, e a gente sempre sabe, né? Cada caso é um caso, mas a disciplina é algo muito importante para o nosso dia a dia, não só no dia que eu tenho que ir na casa espírita. Hoje eu não vou na casa espírita, eu não vou beber, eu não vou comer carne vermelha, eu não vou isso, eu não vou aquilo, não, tem que ser uma rotina, né? Mas a gente não pode comer carne vermelha? Não, não é isso. Seria bom se nós não comêssemos. Aliás, seria ótimo se nós não sacrificássemos nenhum dos nossos irmãos menores, né? Mas nós ainda estamos habituados. Então, o que eu posso fazer? É buscar não exagerar, porque o exagero é que nos tira, na maior parte das vezes, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia. Tudo está na natureza para nos servir. Agora, se eu também não comer carne, mas eu passar o dia só comendo alface, também não vai resolver muita coisa, né? Eu vou passar mal. De qualquer jeito, eu vou ter uma fraqueza. O meu organismo físico não vai suportar. Então, é esse equilíbrio que nós temos que encontrar. Olha, até aqui tá bom, eu estou fazendo a coisa direitinho, estou me equilibrando. Né? Então, esse equilíbrio para nos harmonizarmos com o invisível e o visível é fundamental para a nossa mediunidade. Ficou claro, Jaque? Tranquilo? Sim. Na Umbanda, a gente tem algumas intenções de amenizar esses efeitos. É claro que o principal é o consciencial. É a gente se manter com um nível de vibração, no mínimo, suficiente, evitando esse tipo de desconforto. Brigas, confusões, irritações, não só no dia da gira, mas tentando elevar, né, durante toda a semana. Se manter em prece. A gente também faz reuniões às 20 horas todos os dias também, de forma online. Quem pode participar, participa, para ajudar no aumento da sua vibração, fazer uma prática juntos. Mas também a gente utiliza preceitos, que é a preparação para a gira, ou seja, um banho de ervas para harmonizar o corpo etérico, o uso de uma pedra pingente, que a gente sabe que harmoniza uma determinada parte do nosso corpo por longa duração. Então, tem várias atividades em que também a gente pode usar para restabelecer essa harmonia pré-gira. Mas é muito semelhante, assim, é muito semelhante às duas conjunções de amparo. A diferença está, às vezes, nos elementos. Nós usamos mais, no caso, a água fluidificada. Vai fazer o evangelho no lar, vai fazer uma prece, coloca o copo d'água. Uma aguinha do lado, aqui toma aquela água. O copo d'água, não precisa ser um copo, assim, mas uma quantidade que fique ali, que tu possa tomar. Pode perguntar, Rayane. Não, acho que ela não ia perguntar. Ela levantou a mão, eu achei que ela queria falar alguma coisa. Eu quero fazer uma pergunta também, só para recapitular, que eu acho que é de comum acordo, assim, diferentes correntes mediúnicas em dia de trabalho acontecer coisa que nunca acontece, como isso de portão não abre e essas coisas, eu acho que acontece com diversas correntes. Então, eu queria saber se esse tipo de coisa, ele é, por exemplo,
pode ser atribuído a algum ataque obsessivo, alguma coisa desse tipo? Ou Pode. é uma coisa, não sei, diferente, assim? Pode. Não necessariamente um ataque obsessivo, mas é um fenômeno físico que eles manipulam para que aconteça. É muito interessante isso. Parece que foge um pouco ao nosso alcance isso, né? Mas eles fazem. Tem uma amiga que outro dia estava contando que ela vai na Umbanda, né? E ela tem umas velas bonitas, decoradas, assim. Eu não sei qual é a entidade dela que usa essas velas. E ela disse que ia fazer uma janta para uns amigos, assim, e ela queria dar um toque diferente, né? E foi procurar uma vela da que elas não usava para essa entidade, vela dela, ela adora vela, essas velas aromáticas, toda desenhada, enfim. E não achou. E foi pegar esta vela da entidade. Ela disse que quando abriu o local onde ela guarda a vela não estava lá. A vela não estava. Ela disse, mas como? Eu comprei, a vela está aqui. Você procurou e revirou e traz e vai e mexe. Acabou desistindo. Passou um dia, dois, no tal dia do trabalho para aquela entidade, ela foi, ela disse, eu vou ter que comprar vela, porque não está lá. Eu vou olhar de novo. Foi olhar, a vela estava lá no lugar. Então, ou seja, as coisas, eles atuam de forma física, com fenômenos físicos na nossa vida. Brinquedo de criança que toca à noite sem estar com pilha, isso acontece muito, tá? São os fenômenos físicos, daqueles de batia. Você estava falando. Tem você ordem, estava falando aqui. isso, cara. Nesse recesso nosso agora, do fim do ano, todos os meus eletrodomésticos queimaram de uma só vez. Eu contei até isso para a Jaque. Geladeira, 2 freezer, a máquina, o aspirador. Pode assim, ter sido um problema na tua rede elétrica, mas pode ter sido... A minha casa está novinha, que eu troquei tudo. Mas isso acontece, João, acontece muito. Acontece, sim, de problemas, às vezes, com o carro. O carro para e a pessoa jura que tem que chamar o seguro e isso, e passa daquele horário, o carro volta a funcionar normalmente. Acontece, sim. Uma vez são muito manipuladores. Nós estávamos indo para a gira e o guardião falou, eu mandei mensagem para ela, vocês vão ser acompanhados pela falange tal, achei aquilo esquisito. Aí mandei mensagem para ela, falei, tem algum trabalho de guardião, alguma coisa? Ela não viu, né? Ela estava sem celular. Pergunta ao Vilmar, nosso pneu rasgou no meio do caminho, o carro. Ficamos parados na avenida, trocamos o que eu falei, obrigada, Falange, troquemos nosso pneu para a gente chegar. Não, eu vou compartilhar, Só um minutinho, que o Vilmar está com o dedo levantado aqui, disciplinadamente. Eu não estou com a janela do Vilmar, não vi. Pode falar, Vilmar. Não, é que o seu Veludo, que é a entidade que trabalha comigo, ele pediu para que eu começasse a fazer meditação de madrugada, né? E todos os dias, 4 horas da manhã, tocava um brinquedo da Helena, me acordava, e eu olhava no relógio, sempre era 4 horas da manhã, que era o horário da meditação. Aí eu parava, sentava, meditava meia hora e depois voltava a dormir. Gente, não, viu? A gente, é o que eu digo, entra a questão da nossa fé. Então, quando Jesus disse a Tomé assim, bem-aventurados os que creram sem ver, né? Então, nós somos assim, né? Nós temos essa dificuldade. A partir do momento que começa a acontecer com a gente. Agora, se ele disser para mim que eu tenho que meditar às 4 da manhã, nós vamos ter que fazer um acordo, porque eu já tenho uma dificuldade para dormir. Se ele me acordar às 4 horas da manhã, não vai dar certo. Nós vamos ter que mudar esse horário aí. Mas eu tenho uma amiga do grupo de estudo que ela diz que os brinquedos do filho dela tocam sozinho. Tocam. Ela teve um dia que ela acordou e as roupas do guarda-roupa dela estavam todas dobradinhas em cima do sofá, do quarto de hóspede que estava desocupado, e ela usava como guarda-roupa dela.
Eu digo, Bom, Cláudia, até eu fiquei na dúvida, sabe? Eu digo, Cláudia, tu tem certeza que tu não é sonâmbula? Tenho, Carla, tenho certeza que eu não sou sonâmbula. Eu digo, gente, que coisa, é muita manifestação física, né? Olha, um espírito tirar as roupas do guarda-roupa e dobrar e deixar em cima, como quem diz, agora tu vai viajar, né? Ou então desocupa isso aqui que é meu. É muito interessante. Pode falar, Jaque. Sabe que se a gente fosse falar desse tema, manifestação física, a gente acho que passaria a noite inteira aqui, porque tem muito fato. Sim. Mas aqui mesmo, o Eduardo ele é super cético. E aqui mesmo no santuário, por 2 noites seguidas, o cobertor sobre ele, na cama, amanheceu dobrado. E aí, na primeira noite, tu tem certeza, Eduardo, que tu não dobrou? Não, eu não dobrei, dobrado ponta com ponta, eu não dobrei, no meio da noite. No outro dia, a mesma coisa, ponta com ponta. E comigo acontece uma coisa, assim, muito esquisita, mas assim, ó, chega a ser ridícula, que eu já me dei conta, mas eu nunca falei para ninguém de tão ridículo que eu acho. Quando eu vou fazer um tema, eles me propõem um assunto para mim discorrer e eu faço todo o texto. E aí me veio uma imagem na cabeça e eu vou procurar essa imagem na internet. Por várias vezes eu salvava as imagens e ela não aparecia na tela do meu celular para compartilhar. Aí eu ia lá e buscava outra imagem, aquela imagem baixava. Isso já aconteceu assim, ó, por muitas vezes. Agora, toda vez que eu discorro um texto a pedido de algum dos mentores, eu já peço, me indiquem a imagem que vocês querem que eu coloque. Aí eu já baixo a imagem e a imagem aparece. É muito esquisito. O Chico Xavier tinha essas coisas a Jaque acho que travou, né? O Chico Xavier tinha, claro que a capacidade dele de conviver com isso era completamente diferente da nossa, né? Mas acontecia muito com ele essas manifestações físicas durante as reuniões que ele estava presidindo. Então, o que certa vez aconteceu? Um casal chegou na casa espírita em Uberaba e desesperados por um tratamento de um filho, de doença, aquilo. E você sabe que Chico Xavier tinha hora para começar a atender, mas não tinha hora para terminar. Então, aquilo às vezes começava 8 horas da noite e até 4, 5 horas da manhã do outro dia, né? Aquelas filas imensas em Uberaba, aquela função toda. Quando esse casal conseguiu se aproximar dele, quando ele levantou, que o casal chegou perto dele, um grupo de senhoras cercou o Chico e conversando, e sabe quando vão levando a pessoa, assim, como as pessoas cercam um artista, assim, não saem da volta, né? Não deixa a pessoa nem respirar. E aí o casal disse, Chico, vamos deixar assim, o ônibus da excursão vai saindo, depois a gente conversa. E ele disse, não, espera um pouquinho, que a receita de vocês já está aqui. Botou a mão no bolso, tirou e entregou para o casal esse. Sem conversa nenhuma. Né? Então, o que aconteceu? Ele disse, como assim? Eu não vi o Chico escrever nada, ele disse. O Chico não escreveu nada para nós, ele simplesmente fez a explanação, fez as cartas psicografadas, entregou as mensagens e levantou para conversar conosco. E ele não colocou mais a mão no bolso, ele não colocou a mão no bolso, então o casal estava assim, né? Impressionado com aquilo. Retornaram a São Paulo, chegaram em São Paulo e ligaram para a farmácia, porque o espírito escreveu, manipulou o material, colocou no bolso do Chico, escreveu a receita de um remédio, botou até o endereço da farmácia para quem eles tinham que procurar. E eles ligaram e o rapaz da farmácia de manipulação disse assim, sim, nós temos esse medicamento, mas ele não estava à venda. Quem é que lhe indicou esse remédio? Esse remédio ficou pronto a partir de hoje. Então, vocês vejam. Aí o rapaz contou, não, que nós estivemos em Uberaba, Chico Xavier, assim, assim, assim. Ele disse, olha, vocês...
Eu estou impressionado, porque esse remédio passou, a produção desse remédio ficou pronta hoje, ninguém sabia ainda da existência desse remédio. Então, houve o quê? Manipulação de elementos da natureza, os espíritos usaram, inclusive o próprio papel onde escrever, manipularam elementos para buscar a escrita, e nós vamos ver isso mais adiante, né? Como é que isso acontece. Colocaram no bolso do Chico e ele entregou, inclusive, de um remédio que não estava ainda sendo vendido. Então, isso acontece sim, Otávio, acontece muito. Esses fenômenos, eles manipulam tanto para auxiliar como para atrapalhar, porque os espíritos, nem sempre eles são maus, não é que sejam maus, mas os zombeteiros, aqueles que não querem, né? Que ainda ficam, às vezes, até rindo, assim, não é que eles sejam totalmente trevosos, não, mas eles não têm o que fazer, estão ali, é o tipo da pessoa que está disposta sempre a tirar uma onda com a cara do outro, está brincalhão, está sempre... E ele acaba, às vezes, fazendo essas coisas, certo? Então, é muito interessante. Isso serve para nós, assim, está acontecendo isso, está no horário de eu ir para a casa espírita, está na hora de eu ir para a gira, dá uma segurada naquilo que está fazendo, faz uma prece e encaminha. Olha, estou encaminhando esses irmãozinhos lá para a casa espírita, é lá que nós vamos conversar, é lá que a gente vai atender, que nós vamos saber de quem se trata, porque nesse encaminhamento eles acabam chegando à conclusão assim, hoje eu não vou conseguir atrapalhar, eles vão para lá, então eu vou junto. E uma coisa que você falou importante, Carla, da determinação, assim, ó, a gente pegou muito caso na pandemia de Covid, e assim, né, não estava programado aquela coisa, e aí às vezes a gente se juntava, na época o Vilmar morava aqui do lado, eram 4, né, a esposa dele e meu marido, para dar o passe em quem fosse necessário, e às vezes juntava 4 e não dava 1, porque a gente estava no dia despreparado, ele dizia, e aí tem que confiar, aquele salto de fé. Não estou, mas estou, vou estar preparado, né? Você comeu carne hoje, você não está apto, o teu fluido, você faz isso, só vai poder fazer aquilo. E a gente, né, juntava 4 para dar 1 e conseguir pelo menos ajudar o irmão. E se não tivesse os 4 para dar 1? Tinha que estar, né? Aquela coisa da persistência, tem que persistir mesmo, tem que uma coisa é certa, né? Ninguém fica sem amparo. Então, isso. Nesse período, nas casas que ficaram fechadas, aquelas pessoas que estavam acostumadas com o atendimento, elas continuaram sendo atendidas. Nós temos uma senhora que vai lá no Recanto, ela é analfabeta, ela não sabe ler, não sabe escrever, e ela morava aqui no Bolacha, aqui perto. Quando ela morava aqui, ela e a filha vinham a pé no cassino toda segunda e quarta-feira, toda segunda e quarta-feira. A filha desencarnou, ela foi embora para a cidade. E ela continuou vindo de ônibus toda segunda e quarta-feira. Quando foi a questão da pandemia, que a casa fechou, uma segunda-feira eu fui lá no Recanto para levar algum material, alguma coisa. E quando eu toquei a chave na porta, ela estava lá. Ela disse, vai abrir hoje? Eu digo, não vai abrir, nós estamos com o problema da pandemia, a gente não tem nem quando abrir, está aqui, está a lei aqui, estava a lei coladinha lá, né, no portão, tudo direitinho, para as pessoas poderem entender por que estava fechado, né? E ela disse assim, não, mas não tem problema, eu sei que nessa hora tem trabalho na casa, eu vou ficar sentada aqui no banquinho, no canteiro aqui em frente, porque a Júlia de Castilhos ali tem canteiro, não, Júlia de Castilhos não, Oswaldo Cruz, que é a Rua da Feira do Livro, certo? A nossa casa é esquina com a Júlia de Castilhos. Então, ali tem os canteirinhos, ali tem um banquinho. Ela sentava ali no canteiro e ficava ali das 16 até as 17 horas, mais ou menos, porque ela sabia que ela estava ali, estava sendo atendida. Eu ficava impressionada com aquilo, eu digo que é a fé da pessoa, sabe? Ela sabia que ali naquele horário, mesmo que os encarnados não estivessem, a espiritualidade estava trabalhando na casa. Então, aquilo nos encantou de uma forma, eu digo, gente, quem dera nós tivéssemos
um milésimo da fé que essa senhora tem de vir aqui, ficar sentada aqui e saber que está sendo atendida. Uma pessoa humilde, extremamente humilde, mas de um espírito, de uma envergadura que a gente não tem condições de mensurar, né? Ficou claro aqui? Todo mundo e as suas manifestações? João, fica tranquilo lá, porque se o portão estragar, tu já sabe. Tu deixa o carro do lado de fora antes, a moto, a bicicleta, porque vai dar problema, mas aí tu diz para eles, o carro está lá fora, agora eu vou. Não vai ter problema. Então, vamos lá. Nós ficamos ali. Lemos até caprichos, né? Subordinado aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Aqui ele está se referindo à ciência propriamente dita, né? Aquela que observa e comprova fenômenos físicos e materiais. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não de uma alma fosse decidida por uma simples assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicólogo porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e porque não a encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. E é mais ou menos isso que a ciência tentou fazer quando Kardec trouxe a doutrina espírita, né? O corpo morre, aí eu vou lá, mexo, reviro, faço, aconteço, cadê a alma? Ele não vai enxergar. Não é porque ele não enxerga que ela não existe. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, lembrando aqui que eu sempre digo, né, 1800 e Guaraná com rolha, né? Então, hoje a gente já sabe que isso é possível. Com ela se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão individualmente, pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Então, essa liberdade, né, que o Espiritismo tem de não impor nada a ninguém, respeitando o tempo de cada um, é algo que muitas vezes nós não encontramos em outras filosofias religiosas, né? Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria,
se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seus nomes alongando a lista de ilustres proscritores das ideias novas, e inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E dos daquela outra, que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Então, claro, ele faz essa analogia, né? Se os próprios cientistas, a própria sociedade duvidavam muitas vezes daquilo que os grandes cientistas acabaram comprovando ao longo do tempo, o que seria do espiritismo, né? Que materialmente não conseguia se manifestar, certo? Ora, se tais assembleias, que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não pertenciam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionariam a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Não tinha como, né? Lá estávamos falando de 1857. Esses erros de alguns homens eminentes, se bem que deploráveis, atenta à memória deles. De nenhum modo poderiam privá-los dos títulos que a outros respeitos conquistaram a nossa estima. Mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza, seja ela tirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Então, até nisso a espiritualidade cuidou, né? Para que o espiritismo chegasse num ciclo social onde houvesse o peso destes homens sábios, educadores, doutores, filósofos, cientistas, professores, para que eles pudessem, através da observação, mesmo não conseguindo confirmar materialmente, pudessem dizer, forçoso reconhecer que alguma coisa há. Então, essa simples frase destas pessoas teve muito peso para que o espiritismo não fosse negado e jogado fora, de forma absoluta, certo? Repetimos mais uma vez que os fatos a que aludimos, se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação de causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com a exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Ou seja, se eu busco descobrir algo novo, aquilo que eu já conheço tem que ficar de forma excluída, para que eu não traga preconceitos. Por isso que se usa o termo preconceito quando nós
desconhecemos determinadas situações e já, de alguma forma, rejeitamos. Isto é o preconceito, né? Então, aqui é o mesmo caso da ciência. Se ele não conhece, mas ele quer conhecer, ele tem que se abstrair de todos esses conceitos e ideias pré-concebidas ou existentes. Tá claro até aqui? Alguma colocação? Tá tranquilo? Então tá. O homem que julga infalível, a sua razão está bem perto do erro. Nós não somos assim, né? A gente é humilde, né? A gente não tem problema com isso. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão um orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Então, chega a ser até poético, né? Esse finalzinho aqui que o Kardec nos traz. Então, o orgulho, muitas vezes, nos atrapalha, né? Nestas questões, porque aqui nós podemos colocar o orgulho também somado às questões culturais, familiares, daquelas religiões que sempre nos foram impostas, não? Talvez aqui não seja o caso de vocês, que são mais novos, mas aqueles que têm mais idade, que já passaram lá dos 50, alguns pegaram na família, nas famílias mais tradicionais, o catolicismo, por exemplo, como religião única e absoluta, né? Como verdade única e absoluta. Então, quando começamos a questionar aquele dogmatismo, aquelas ideias de um Deus, de um Pai que castiga, de um Deus que pune, a gente começou a pensar um pouquinho, né? Mas por quê? Por que que Deus iria nos punir se Ele, ao mesmo tempo, nos fala em perdoar? Se perdoar é cristão, por que que Deus castiga? Então, começam, né, a ser questionadas as imposições pela necessidade de se subjugar, porque era conivente, até por questões políticas, não? Por questões econômicas, a igreja mandava mais do que os próprios reis, essa associação toda que foi feita. Então, até isso ser desvinculado e chegarmos a novos conhecimentos, de uma nova forma de conduzir a nossa fé, foi um processo trabalhoso para a espiritualidade. Então, nós vamos pegar na França, o espiritismo nasce na França, em Leon, com Kardec, que era espiritualista e magnetizador, num período em que tínhamos saído da Revolução Industrial, onde o iluminismo, as ideias de se pensar, né, de se refletir, ignorando Deus, ignorando a fé, e se voltando para o materialismo, chega o espiritismo. Então, tu sai daquela ideia totalmente que existia, daquele ponto 8 ou 80, né? Ou tudo era para Deus, ou tudo era para o material. Então, o espiritismo vem para colocar o equilíbrio nesses pontos e mostrar que, através da fé raciocinada, nós podemos ter uma vida material digna, harmonizada, equilibrada, e termos também uma convivência harmoniosa, colocando Deus na nossa vida. Então, ele ficou ali, né, numa situação bastante difícil, enfrentando situações bem complicadas para a época, questões políticas, questões de guerra, questões sociais,
bastante difíceis para a época, né? Então, alguém quer fazer alguma colocação em relação a isso? Nós chegamos no nosso horário, 21 horas. Uma pergunta, uma constatação, algum protesto? Então, aqui, ó, eu trouxe para nós um poema escrito pelo próprio Chico Xavier, em que ele vai, no livro, tá aparecendo aí para vocês? O livro, a poesia? Tá. Então, Chico Xavier, A Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, por autores diversos, escrito, na verdade, né, em 16 de janeiro de 1931, em que ele faz um poema sobre a ciência e a religião. E ele diz assim: ciência, é a tua mão potente e austera que, removendo os óbices da estrada, impõe-se a nossa vida continuada que tão profundamente te venera. Religião, é a tua luz que regenera, é o sol da nossa vida deslumbrada, luz que conforta a alma torturada, mergulhando-a em celeste primavera. Ciência e religião fraternalmente, numa eterna aliança inquebrantável, formando uma só luz resplandecente, a vez de, com firmeza, conduzir o humano ser ao sol incomparável nas grandezas eternas do porvir. Francisco Xavier. Então, ele, desde jovem, gostava muito de escrever, ele era alucinado por poesia, né? Por estudar, por literatura. E o pai dele não aceitava esse lado dele, assim, de escritor, de que ele desejasse escrever. Então, quando o Chico saía para trabalhar, o pai, às vezes, descobria onde estavam esses manuscritos dele e queimava, jogava fora esses manuscritos do Chico. Então, houve uma época em que ele reuniu essas poesias, esses poemas, e às vezes ele escrevia num papel em que ele pudesse até fazer desenhos e ele costurava, colava às vezes até em tecido, costurava à mão para que não fossem rasgados estas poesias. Então, era uma mediunidade muito aflorada, né? Que desde jovem trazia características, lembrando que ele tinha apenas o 4º ano primário. Ele não foi além disso na sua última existência. Então, meus amigos, tendo dito, tendo lido, agora eu estou por vocês. Eu só tenho a agradecer por mais uma noite de estudo. Muito obrigada, Carla. E te fazer um pedido, se tu puder compartilhar conosco essa último poema muito lindo de ciência e religião lá no nosso grupo. Sim, coloco. Queres coloque só a poesia ou pode ser o link da... Pode ser da forma que tu achar melhor. Tá, não tem problema. Na nossa tabelinha lá também que eu também coloco o link para que vocês possam entrar. Mas eu vou colocar só a poesia lá também, fica mais fácil o pessoal ler, né? Eu gostaria de compartilhar lá na página dos caminhos. Achei muito bonito. Não tem problema. Vamos compartilhar, sim. Alguém mais? Quem encerra para nós? Quem gostaria de fazer a nossa prece final? A Yasmin que vai fazer agora, ó. Então, vamos lá, Yasmin. Faz para nós a prece, Yasmin. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos der ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, assim seja. Obrigada, Yasmin. Que os bons anjinhos da guarda te protejam, te iluminem, tá bom? É bem como nos disse Jesus, né? Aquele que tiver um coração simples, como de uma criança, este sim
entrará no reino dos céus. Obrigada por hoje, gente. Uma boa noite para todos, um bom descanso. E aqueles que desejarem acompanhar amanhã de manhã o Evangelho na Rede às 8 horas. Tá bom? Deus Beijo. quiser. Estaremos. Tchau, Um beijo, boa noite. Tchau, boa noite. noite. Noite.